Muito bem, sejam bem-vindos então a mais um vídeo. Estamos aqui com o gráfico do Litecoin aberto na tela, aqui de fundo para vocês, mas isso não vai fazer muita diferença. O vídeo de hoje não é sobre nenhuma criptomoeda, e sim sobre o comportamento dos preços em geral, né? Nós vamos falar sobre pullback e throwback. Dois termos aí em inglês que talvez seja importante que vocês conheçam, sobretudo porque a maior parte da literatura, né, da nossa bibliografia aqui de análise técnica está na língua inglesa, e mais cedo ou mais tarde pode ser que vocês se deparem com esses termos. Eu mesmo uso aqui no canal muito, sobretudo o termo pullback, né? Vocês me ouvem falar toda hora, mas afinal, que raios é isso? Então, vamos diferenciá-lo do throwback e dizer o que raios é isso. Bom, aqui no gráfico do Litecoin, até uma feliz coincidência que ele esteja aberto. Ele está aberto porque eu acabei de fazer uma operação aqui nesse rompimento. E aí, enfim, por isso que eu demorei um pouco para conseguir gravar aqui. Mas agora já foi, já abri, já fechei, já está tudo certo. Então, eu posso até utilizar isso aqui como exemplo mais tarde. Mas antes, vamos só considerar o seguinte. Muitas das nossas decisões, muitos dos nossos sinais de entrada em operações se dão em regiões de rompimento, né, de regiões importantes, de topos, de fundos, como por exemplo foi aqui uma região de um rompimento de um topo, ou então no rompimento de figuras, né, vocês já viram aí várias vezes, a gente já mostrou aqui que às vezes o preço ele começa a trabalhar se afunilando assim e forma para nós aqui uma figura de um triângulo, não vai estar retinho, né, porque vocês sabem que eu desenho aqui à mão, ou melhor, eu desenho a mouse e não fica nunca bonito, mas enfim, às vezes ele forma um retângulo, quando os topos e fundos são sempre nos mesmos níveis, né, aproximados, ou ele forma, sei lá, canais paralelos, e aí o preço vai trabalhando aqui, para baixo, para cima, enfim. Em todos esses tipos de formação, ou mesmo numa tendência simples, ou seja, nesse tipo de tendência aqui, essas zonas de rompimento aqui de topo, muitas vezes são, deixa eu até puxar um pouquinho para cá, muitas vezes são o sinal de entrada para operações e tudo mais. Agora, outra coisa que vocês já devem ter observado é que muitas vezes, após um rompimento, seja de uma tendência comum, seja de uma figura, de um padrão gráfico qualquer que você encontre ali ao longo do comportamento do preço do ativo que você está operando, muitas vezes o preço vai, rompe e volta até a linha de resistência ou suporte que ele acabou de romper. Você já deve ter notado isso, né? Então, por exemplo, aqui no caso do triângulo, ele vem aqui, ele rompe, aí de repente ele faz um teste aqui de novo nessa linha que ele estava servindo como resistência, agora se torna um suporte e só depois ele lança o movimento. Ou aqui no caso aqui, por exemplo, ele rompe aqui esse suporte, aí ele faz um teste de novo nessa linha que era de suporte, agora vira resistência, e aí só depois ele se projeta e dá sequência ao movimento. Vocês já devem ter visto esse tipo de movimento, essa retração do preço a uma zona de suporte ou resistência, que agora se torna invertido, né? O que era suporte vira resistência, o que era resistência vira suporte. Então, este movimento, este recuo que o preço dá, como se ele estivesse tomando um impulso, tomando um fôlego para seguir o movimento, é o fenômeno ao qual corresponde isso que nós damos o nome de pullback ou throwback. Qual que é a diferença de um e de outro? Na verdade, os dois são, em termos de comportamento do preço, eles são a mesma coisa. O que muda é só a direção em que eles ocorrem. Tá? Quando você tem um rompimento para cima, um rompimento comprado aqui, ó, a gente chama de throwback, certo? Quando esse mesmo movimento ocorre para baixo aqui, a gente chama de pullback. E curiosamente, ambas essas palavras, tanto throwback quanto pullback, elas querem dizer basicamente a mesma coisa. Elas querem dizer um recuo mesmo, um retrocesso, um passo atrás. Então, se você escutar um ou outro, a gente se refere a esse recuo que o preço dá, esse reteste que ele faz na zona na linha de suporte ou resistência que ele acaba de romper. E qual a importância desse movimento? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, ele quer dizer algumas coisas, né? Primeiro, ele acaba sendo uma confirmação daquele movimento, daquele rompimento. Fazer um pullback na linha, um reteste na linha que acaba de ser rompido e fracassar nesse teste é uma confirmação de que o movimento pode ter uma sequência. Então, vamos pegar um exemplo real aqui. Exemplo agora aqui do Litecoin, que eu acabei de operar, inclusive, né, que acabou de acontecer. Então a gente estava formando mais ou menos um triângulo aqui, tá certo? E houve agora um rompimento com volume, do jeito que a gente gosta. E o preço agora começou a sua fase de recuo. Começou aqui o seu throwback, tá certo? Lembrando que rompeu para cima, throwback. Se tivesse rompido para baixo, esse movimento era o pullback. Então, agora que ele está começando essa fase de recuo, eu vou ficar de olho para ver como ele vai se comportar perante esta linha aqui, né, que a gente acabou de romper. Não, vamos por de 30 minutos, eu quero um pouco de espaço aqui para poder desenhar. Agora o preço, após ter feito o rompimento, ele vem testar aqui. Se ele chegar aqui perto dessa zona e for rejeitado, ele chega aqui perto e forma um belo de um martelo com uma entrada um pouco mais acentuada de volume.
ele forma algum padrão de reversão qualquer aqui, sei lá, de repente um engolfo de um comprado em cima de um vendido e tudo mais, a gente abre possibilidade para que esse movimento que acabou de acontecer, ele tenha falhado no teste aqui desse suporte, falhado em romper, né, eu quero dizer, e isso abre margem para que a gente lance uma nova onda para cima. Claro que depois ele vai testar esse topo aqui de novo, ele pode falhar aqui antes, ele pode simplesmente formar um topo duplo aqui e depois regressar. Bom, enfim, pode acontecer qualquer coisa daqui para frente, né? Mas a princípio, esse primeiro sinal dado aqui embaixo é uma confirmação de que, bom, o preço realmente rompeu essa linha e rompeu para ficar. Ele não rompeu para ser devolvido logo em sequência, ele rompeu para trabalhar acima dessa linha daqui em diante. Então, existe a possibilidade de que em algum momento ele suba mais, tá? Por isso que serve de confirmação. Então, nesse caso, esse throwback, e se eu às vezes chamar de pullback, não estranhe, tá? Vocês sabem o que eu quero dizer, é só um vício de linguagem, um costume. Ele serve para muita gente como a referência de entrada. Tem gente que entra no rompimento em si, como eu fiz aqui agora nessa operação, e tem gente que espera a confirmação. O que é esperar a confirmação? É exatamente esse throwback, exatamente um eventual pullback. Então tem uma primeira onda de pessoas entrou aqui nessa primeira perna, agora vai ter provavelmente uma segunda onda de pessoas que vai acreditar na alta a partir daqui. E vai entrar agora se ele vê uma nova oportunidade, tá certo? Então você veja a importância de você conhecer esse tipo de padrão. Sempre lembrando que observar o volume nessas horas eu considero muito importante. Bom, uma outra coisa que a gente pode dizer a respeito do pullback, throwback ou back que for aí, o recuo que você queira chamar, é a incidência que eles ocorrem, tá? Não são todos os rompimentos que tem pullback ou throwback. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, um triângulo descendente. Imagina que um gráfico teve esse comportamento. Comportamento de triângulo descendente. Vamos imaginar que essa linha está reta, embora ela não esteja perfeitamente. Mas aí, em determinado momento, ele rompeu para baixo e não necessariamente ele faz esse reteste. Às vezes ele rompe para baixo, trabalha um pouco aqui, bandeira, já é jogado para baixo de novo, não sei o que, e só depois ele vem fazer uma correção mais forte, alguma coisa, e tem a sequência no movimento. Não são todos os rompimentos que tem pullback. Porém, nem tudo está perdido. Não é tão desvantagem assim, porque os movimentos que tem o pullback, os rompimentos que tem esse retrocesso no preço, eles tendem a ir mais longe também, estatisticamente. O que eu quero dizer com isso? Acho que muita gente já deve ter entendido, mas caso alguém não tenha entendido, eu quero falar o seguinte. Nesse triângulo aqui, tomando como exemplo. Se o preço rompe e vai direto para baixo, a amplitude desse movimento para baixo tende a ser uma. Vamos supor que seja esse movimento que eu desenhei aqui. Porém, quando ele rompe e faz um pullback e dá sequência no movimento, a amplitude desse movimento tende a ser outra, tende a ser maior do que quando não tem o pullback. Isso, claro, estatisticamente falando, não quer dizer que nessa vez que vamos supor que você acabou de encontrar um padrão desses aí na sua tela, você resolveu operar porque você está confiando nas estatísticas, quer dizer que nessa vez que você está fazendo isso, vai acontecer desse jeito? Não, né? A estatística se forma exatamente de incidências positivas e negativas, ou seja, momentos em que ocorreu e momentos em que não ocorreu. O que a gente está dizendo aqui é que na maioria das vezes as coisas acontecem assim, não quer dizer que sempre vá acontecer assim. Então, é outra característica interessante desse tipo de confirmação em rompimentos de figuras e topos e fundos e tudo mais, né? Os movimentos que têm esse recuo, que fazem o pullback, acabam tendo uma sequência maior. E antes que eu vá me esquecendo, uma outra coisa interessante de ser notada é que este pullback, em geral, vai nos confirmar o rompimento quando ele é mais fraco do que o próprio rompimento. O que eu quero dizer com isso aqui? Vamos lá, vamos tomar como exemplo esse rompimento. Em geral, não quer dizer que necessariamente sempre vai acontecer isso, mas em geral o cenário que nós temos é que o rompimento ele se dá com força, ele se dá com a confirmação, com a entrada de volume, como a gente pode ver aqui. Muitas vezes é uma barra como essa aqui, é uma barra elefante, uma barra muito grande, com uma grande volatilidade e tudo mais. E o pullback, por outro lado, não, né? Tudo isso que a gente falou aqui, entrada de volume, barra grande, é demonstração de força. O pullback ele tende a ser mais tímido, então as barras da correção tendem a estar mais diluídas no tempo, tendem a ser pequenas barras, descendo cada uma, desce um pouco, corrige, desce um pouco, e o volume aqui embaixo, vamos pôr um pouco para o lado para poder desenhar aqui, e o volume aqui embaixo desse período do pullback, ou melhor dizendo, do throwback nesse caso, né? Lembrando que falamos de um rompimento para cima. Pull é puxar, throw é arremessar. Quando ele sobe, arremessa para baixo. Quando ele cai, puxam para cima. É isso que quer dizer essa parada. Bom, vamos lá. Então, nesse movimento aqui de arremesso do preço para baixo de novo,
aqui não está a tendência. A tendência, se isso é uma alta, a tendência não vai estar nessa perna de correção. A tendência vai estar, como já diz o nome, na própria perna de tendência. Então a entrada de velocidade, de força, está nessas pernas aqui e não na perna corretiva. A perna corretiva tende a ser mais tímida, certo? Então o volume que a gente vai encontrar para esse tipo de perna aqui embaixo, em geral, vai ser menorzinho aqui, né? Vai ser aqueles voluminhos aqui, menor, vai caindo aos pouquinhos, tal, não sei o que. Aí de repente deixa um sinal de reversão aqui e quando ele engatilha a nova subida, quando entra a nova subida, aí o volume costuma aumentar de novo, certo? Tudo isso está inserido na questão do próprio comportamento, né, das pessoas em relação ao preço aqui do ativo e tudo mais. Por que isso acontece simplificadamente falando? Bem, porque as pessoas estão muito mais confiantes e otimistas com o movimento de alta nesse momento do que o de baixa. Então quem está vendendo, são alguns só que vendem, algumas posições fechadas, uma pequena realização de lucro, até deve ter um ou outro apostando numa reversão e tal, mas isso não ganha a força necessária, as pressões compradoras são mais fortes, então o preço vai recuando aos poucos e aí só ganha aceleração de novo na hora de dar sequência ao movimento. E isso não deixa de ser mais uma maneira de você identificar de fato um pullback de um falso rompimento. Ajuda a te ter mais garantias de que aquilo é um recuo para uma sequência maior e não a reversão total do movimento. Porque quando acontece o contrário, você sabe, né? Imagina assim, ó, deixa eu limpar um pouco a tela para vocês. Imagina que essa barra verde aqui tivesse uma barra de igual tamanho vermelha aqui do lado com um volume aqui embaixo gigantesco, assim, ainda maior do que o volume anterior. Aí você vai dizer, bom, pera aí, isso aqui está cheirando estranho, né? Como eu acabei de dizer para vocês, isso não é a característica de um pullback, ou de um throwback aqui nesse caso, certo? Geralmente o pullback ele vai ser com menor força do que o movimento da perna de tendência. Agora o meu grande trabalho aqui vai ser ficar apagando esses desenhos na tela, porque eu não vou usá-los para mais nada, só usei para esse vídeo, naturalmente. Mas eu espero que eu tenha esclarecido sobre o que se trata esse recuo que o preço dá, né, na sequência de muitos movimentos e um pouco de como interpretá-los, um pouco de entender o que está por trás disso. Como eu disse, por exemplo, por que ele acaba sendo uma confirmação para a entrada de novos players no mercado? Porque ele percebeu que essa linha tinha uma porção de ordens aqui impedindo que o preço avançasse, ele avançou e não conseguiu retroceder além dessa linha. Então quer dizer que o preço daqui em diante vai trabalhar daqui para cima, muito provavelmente. Sempre lembrando, estamos trabalhando com possibilidades, né? Não é uma certeza, mas isso abre margem para que mais operações de compra, então, nesse caso, entrem após esse throwback e o preço eventualmente corra mais, certo? Então, fizemos uma geral, tentei fazer o mais rápido aqui, o mais breve possível, mas ao mesmo tempo um pouco mais completo. Fazia tempo que eu não fazia vídeos assim, né, de conteúdo mais geral sobre o mercado, sobre análise técnica e tudo mais, então espero que isso seja útil. Sempre lembrando então, quando você encontrar esses termos, você já sabe o que significa, o que quer dizer. Então, por enquanto é isso. Para acompanhar mais vídeos sobre criptomoedas, análise técnica, psicologia do trade, aquela coisa toda, você pode se inscrever aqui no canal. A inscrição está aí na tela para vocês. Na descrição do vídeo eu tenho o endereço de uma carteira de Litecoins, de uma carteira de Bitcoins, para caso você queira contribuir com o meu trabalho e o tempo que eu dedico a esses vídeos. Então eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima.